Olá, meu nome é Clara Monteiro, estamos aqui para mais um Account Experience. Hoje entrevistando a Carol Lasson, CEO da Lasson Accounting Group, escritório contábil com mais de 20 anos de sucesso aqui na Flórida. Olá, Carol, seja bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente quem é a Carol Lasson e como iniciou a sua vida profissional aqui nos Estados Unidos. Bom, a minha história de Estados Unidos começou exatamente 25 anos atrás, quando eu estava terminando minha faculdade de Direito e eu estava buscando alguma coisa nova para fazer, não estava satisfeita com a minha vida como estava no Brasil, então eu vim para cá para passar um tempo, né? Tá 3, 4, 5 meses. Aí eu cheguei aqui, eu me encantei, né? Me encantei por Orlando, sempre morei aqui e eu, logo que cheguei, mais ou menos 1 ou 2 meses depois, eu não conseguia ficar sem trabalhar, já comecei a entrar no mercado de trabalho, trabalhei com todo imigrante quando chega na parte de limpeza, de hotel, de restaurante, todo aquele tipo de trabalho que são trabalhos assim, braçais, mas que são trabalhos muito dignos que os imigrantes fazem aqui. Até que apareceu a oportunidade de trabalhar no escritório de contabilidade como secretária. E aí foi quando tudo começou. Aí, logo quando eu entrei no escritório, eu tinha começado minha faculdade, e aqui quando você entra, você ainda não decide, né, que área, o que você vai fazer. E como eu tinha começado na faculdade e coincidiu de estar no escritório, foi quando eu optei para começar a estudar contabilidade. Aí eu fiquei no escritório de contabilidade 3 anos e meio, que foi mais ou menos o tempo que eu demorei para cursar a minha faculdade. E quando eu terminei o meu curso, foi quando eu saí e decidi abrir a Larson. Então a Larson é um bebê que foi criado lá em 2004. E agora, ano que vem, a gente faz 20 anos de escritório. Eu tenho 22 anos de experiência trabalhando com contabilidade. E a vida foi indo e Brasil foi ficando para trás e decidi seguir minha vida e minha carreira aqui. E conta pra gente quais são os principais desafios que um indivíduo enfrenta ao mudar para os Estados Unidos. O maior desafio é a falta de planejamento, porque as pessoas elas se preocupam com visto, com escola, com comprar casa, só que elas esquecem que a parte fiscal ela também é muito importante. Está falando do nosso bolso, né? E quanto afeta isso, você saindo do Brasil, mudando para um país onde você vai ter despesas em dólar, então você tem que estar planejado de qual forma vai ser o impacto daquela receita que se ofere no Brasil aqui. Porque os Estados Unidos é um país que ele tributa globalmente. Então, qualquer lugar do mundo que você tiver receita, você vai ser tributado aqui. E muitas vezes isso leva a uma bitributação ou uma alíquota excessiva que você tem que complementar de imposto, porque o imposto do Brasil não é suficiente para compensar o daqui. Então, é o maior desafio, eu acho que essa falta de planejamento e do conhecimento da legislação para entender se é viável. Porque existem casos o qual, mesmo você implementando todas as estratégias, todas as soluções, dependendo do patrimônio da pessoa, ainda vai ter uma consequência. E não é todo mundo que está disposto a pagar esse preço, né? E quanto tempo você indicaria para um indivíduo que quer se mudar para os Estados Unidos ter um planejamento, lhe procurar? O ideal é pelo menos um ano, porque com um ano a gente tem tempo de analisar detalhadamente toda a parte fiscal, a parte de empresas no Brasil, a parte de bens, a parte sucessória, que é muito importante dentro do planejamento também. Então a gente começa com fiscal, tributário e acaba no sucessório. E aí, com um ano, é o ideal para que a gente consiga planejar, reestruturar o que for necessário e executar para quando esse indivíduo chegue nos Estados Unidos, já esteja com tudo montado, com tudo certinho e sem nenhum problema, especialmente relacionado à bitributação. Como você se mantém atualizada dessas mudanças de lei aqui e como você aplica elas na prática? A minha vida ela se resume em trabalho e estudo, trabalho e estudo. Então, para mim não era um sacrifício, eu amo estudar. Então, todo o tempo livre que eu tenho, eu estou sempre estudando, estou sempre me atualizando. E como eu faço a parte de planejamento global, não só Brasil e Estados Unidos, mas outros países do mundo também. Então, um pouquinho em cada jurisdição, um pouquinho estudando Europa, um pouquinho estudando Brasil, um pouquinho estudando Estados Unidos, que aqui também a gente teve muitas mudanças recentemente. Provavelmente em 2025 vão vir mais mudanças também. Então, que a gente já está se planejando e estudando para ficar em dia e poder oferecer sempre o melhor planejamento e assessoria para os nossos clientes. Qual a importância do planejamento tributário? Como eu acabei de mencionar, o planejamento tributário ele serve para que você reduza os seus impostos e para que você não seja bitributado. Então, é fundamental, porque imagina, você tem uma receita no Brasil que você já está pagando lá 27,5% de imposto, e aí você muda para os Estados Unidos, essa mesma receita que você já pagou imposto lá, você vai ser tributado novamente aqui. Então, o planejamento tributário ele é essencial
para que a pessoa tenha uma vida tranquila aqui após a mudança. E não acontece como a gente tem casos de pessoas que não buscam planejamento, que depois de 1, 2 anos nos Estados Unidos fala, não posso mais ficar aqui porque a minha vida fiscal e meu bolso não permitem mais. Então é sempre para evitar a bitributação, para que você tenha mais dinheiro para poder ter uma vida saudável aqui. E como você personaliza essa abordagem para cada cliente? Porque cada caso é um caso, né? Exatamente, cada caso é um caso, não existe receita de bolo, então por isso que eu disse que é essencial o tempo, porque você imagina, a gente tem que analisar DRE, balanço, impostos, patrimônio, muitas das vezes a gente tem que criar estruturas no Brasil, estruturas de holdings, ou outras estruturas para ajudar com a sucessão, e ao mesmo tempo atrelar tudo isso a um planejamento dos Estados Unidos, para que esse indivíduo não sofra esse impacto da tributação americana quando não planejada. Carol, você pode citar para a gente um case de sucesso que você teve? Posso, tem vários, Marcante. né? Assim, tem vários. Eu acho que agora, recentemente, eu fiz um planejamento para uma pessoa pública no Brasil, né? Uma pessoa que tem um patrimônio muito alto, um patrimônio acima de 300 milhões de dólares, não de reais. E essa pessoa, ela morava um pouco aqui e ia para o Brasil. E ela não tinha mudado definitivamente, porque a primeira consulta que ela fez com um profissional ia pagar de imposto, tipo, algo na faixa de 5 milhões de dólares por ano, devido às receitas e as receitas que os bens também no Brasil geram para ele. E aí eu adoro esses quebra-cabeças, né? Aí eu peguei, acho que foram quase 10 dias consecutivos, planilhei tudo, falei, tem que ter uma solução. E aí, dentro da legislação americana, tem várias possibilidades. Então, sobre uma receita, você pode ser tributado número 1, número 2, número 3. Então, são eleições que a gente faz de acordo com algumas seções que tem dentro da legislação do Código Federal americano. E eu consegui, eu planilhei tudo, e tem uma regra dentro do Código americano, qual, para a tributação de receitas no Brasil, você pode abater uma parte do seu patrimônio. Então, por exemplo, você tem um patrimônio de 300 milhões como o dele, 10% do valor do patrimônio, ele é deduzido na hora de fazer o cálculo do imposto. Então, você imagina, 300 milhões de dólares de patrimônio, você já pegou 10% daí, a gente conseguiu abater esse imposto que inicialmente estava em torno de 5 milhões e meio, a gente caiu na metade, e depois nós estamos implementando outras estratégias de reestruturação das empresas dele no Brasil e aqui, e agora ele está numa alíquota confortável, então o imposto dele não vai ficar na faixa dos milhões mais, vai ficar um pouquinho mais para baixo. Qual a importância de eventos como o Econ para a sua empresa, Carol? Olha, é tão importante para a minha empresa, eu acho que também para as pessoas que participam, né? Porque eu acho interessante a gente levar para o Brasil esse conhecimento e passar para as pessoas o quão importante é o planejamento. Então, por exemplo, no Econ do ano passado, muita gente, nossa, eu estou me mudando, meu visto já está saindo, eu não sabia. Então, a gente conseguiu ajudar muita gente no próprio Econ no ano passado. Então, acho que levar essa experiência para os brasileiros, porque a gente sabe que muitos já têm família aqui, ou muitos estão pensando em vir, eu acho que é muito importante. Com certeza. Como você vê o futuro das estratégias fiscais no planejamento aqui nos Estados Unidos? Olha, muita coisa vai acontecer. No Brasil, a gente sempre tem que mencionar o Brasil, porque a maioria dos clientes são de lá. No Brasil, a gente tem uma MP aí, que é um 7123, que eles estão falando muito, que está para ser assinada ou não ser assinado, que vai impactar bastante a vida dos brasileiros que moram aqui. Aqui nos Estados Unidos também, nós temos para 2025 já está previsto uma mudança de lei, o qual vai mudar a parte do imposto de sucessão, a parte de tributar também as receitas, tanto americanas como no exterior. Então, a gente, como eu disse, constantemente, todos os dias, tudo que sai, está lendo, indo a fundo mesmo, estudando cada parágrafo que tem ali na legislação, para que quando essas mudanças chegarem, a gente esteja preparado para poder fazer um bom acompanhamento com os clientes. Que conselho você daria para uma pessoa que está vindo para cá? Se planejar. Se planeje. Se planejar, organize tudo que você tenha no Brasil, faça uma lista de todos os seus ativos, o valor de compra, data da compra, valor atual de mercado, faz um organograma com todas as empresas que você tem para que a gente possa analisar, pega os seus últimos 3 anos de imposto de renda, deixa tudo organizado, porque é bastante documento que a gente precisa trabalhar para que o planejamento seja realmente efetivo. E de onde são os principais clientes que você já tem, os principais países? Olha, posso falar que 70% Brasil e 30% os outros lugares do mundo. A gente está atendendo muita gente da Europa agora, brasileiros na Europa e europeus que moram lá, mas que têm a cidadania americana ou que deixou alguma obrigação aqui que precisa do nosso auxílio. Então, Brasil e Europa. Muito obrigada, Carol. Foi uma honra receber você aqui.
E, por favor, você poderia fazer um chamado para o Econ de 5 minutos, por que estar lá, por que procurar pelo seu serviço e seu diferencial? Claro, claro. Pessoal, quero convidar todos vocês para participar desse evento que vai ser incrível. Vamos passar por 4 cidades, Natal, Recife, João Pessoa e Brasília. Em todas essas cidades, eu vou estar levando para vocês 2 painéis. Um painel, o qual eu vou estar falando do planejamento tributário pré-imigratório e proteção patrimonial, e um segundo painel, o qual eu vou estar falando sobre a internacionalização de empresa e a dolarização. Então, vai ser muito bom. Fora eu, nós vamos estar com outros vários profissionais incríveis que vão estar agregando ao meu conhecimento e eu vou estar agregando ao deles também. Então, vai ser incrível. Não percam, inscrevam-se logo, porque quem não for vai perder essa experiência. Não percam a oportunidade de internacionalizar a sua empresa e venham para o Econ. Até a próxima!